Bem-vindos à videoaula que trata da abertura do templo elemental. Essa videoaula é muito importante porque nela nós iremos estudar e analisar detidamente as 3 primeiras etapas do cerimonial de alta magia. Como vocês sabem, o cerimonial de alta magia é composto de 8 etapas distintas, né? As 3 primeiras etapas são a purificação do local de trabalho ou do templo mágico, também às vezes chamado de círculo mágico, é a mesma coisa. Isso aqui é um círculo mágico, ok? Isso aqui é uma lona, né? Mas ele pode ser feito de outros materiais também, inclusive uma simples corda ou cordão de São Francisco, esticado de forma circular, pode substituir um círculo mágico, né? Velas, cristais, sal grosso, o simples giz riscado no chão, né? Tudo isso é um círculo e pode se tornar mágico pela consagração e pelos rituais específicos. Então, a primeira etapa do cerimonial de alta magia é a purificação do local de trabalho ou círculo mágico. É a consagração do templo ou círculo mágico, que você vai consagrar os objetos ritualísticos, o altar, o espelho mágico, o próprio círculo em si, você vai imantá-lo, vai consagrá-lo. A terceira etapa é a abertura dos portais com a chamada dos reis elementais. É o posicionamento dos arcanjos dos quadrantes, a invocação dos reis elementais se for necessário. Então essa é a terceira etapa. Essas 3 primeiras etapas chamam-se, sinteticamente, a abertura do templo elemental. Então temos 8 etapas do cerimonial de alta magia. As 3 primeiras etapas são exatamente a abertura do templo elemental. Quais são elas? 1. Purificação do local de trabalho. 2. Consagração do templo, ou no caso o círculo mágico. 3. Abertura dos portais com evocação dos reis elementais, que isso é opcional, mas a abertura dos portais é sempre necessária. Então essas são as 3 primeiras etapas. Depois nós temos 4. Declaração da abertura e objetivo, que é quando você verbaliza o objetivo do ritual. 6. Estabelecimento da corrente egregórica. O estabelecimento da corrente egregórica é justamente quando você invoca e evoca as forças, né, que serão trabalhadas no ritual. Nesse momento você também pede a proteção da egrégora, a qual você está ligado, aos guardiões, aos seus mentores. 7ª parte, operação mágica espiritual. E 8ª, encerramento com despedida das forças invocadas ou evocadas. Nessa última etapa você pode também realizar um ritual eucarístico. Então são as 8 etapas do cerimonial. Você precisa criar uma atmosfera de imantação magnética. O que significa isso? É você magnetizar o seu templo, o seu círculo mágico, por intermédio, tá, de energias naturais, derivadas de fontes naturais, como por exemplo a chama da vela, o calor do incenso, pedras, cristais, né? Isso é o magnetismo das coisas naturais. A própria energia humana, a bateria humana, pode ceder energia vital para com que essas forças espirituais se conectem, né? Se manifestem. Então você, ao criar esse magnetismo natural, você já está facilitando. Deve ter algo no plano físico, como diria John Fortune, mesmo que seja linhas traçadas no talismã, porque só a palavra, só a mente não basta. Mas além disso, você pode criar uma atmosfera magnética invisível, e isso se cria com o auxílio das forças elementais, tá? Das forças elementais. Ao criar essa atmosfera magnética elemental, isso também facilita. Então, para criar essa atmosfera magnética invisível, você tem que saber abrir corretamente o templo. É a abertura do templo elemental, juntamente com as invocações, com as consagrações, com gestos, com palavras, né? Com símbolos, utilizando o poder da fala, do gesto e do símbolo, que são muito importantes na magia. É criando esses liames invisíveis para permitir que a energia flua, desça para o plano de Malkuth. Então, para promover o aterramento das forças espirituais, das forças astrais, você precisa utilizar-se de fórmulas mágicas,
mantras ou sons específicos, gestos, imagens específicas, utilizando a lei de correspondências, perfumes, essências, cores, tudo isso dentro da lei de correspondência, tá? Da lei hermética das correspondências. E você vai criar um ambiente para que a força cósmica invocada ou evocada encontre um ambiente de ressonância, de concordância, né? Quando essa força espiritual, seja uma força puramente energética ou uma entidade espiritual, se manifestar, ela vai encontrar, né, um arranjo de correspondência, um cenário de correspondência que vai permitir abrir um portal para o seu mundo, né? Então, esse arranjo de correspondência, esse sistema de cores, sons, perfumes, fórmulas mágicas, palavras de poder, né, vai atrair a força cósmica ou planetária específica. Vai atrair a força cósmica ou planetária. Então, esse ambiente, né, criado, né? Então, esse ambiente criado pelo magista, utilizando fórmulas mágicas, cores específicas, incensos, aromas, né, símbolos, tudo isso, palavras mágicas, tudo isso sendo utilizado dentro da lei de correspondências, vai abrir um portal para atrair uma força cósmica ou planetária específica, ou uma entidade espiritual, ou uma força gregórica, que vai encontrar um ambiente de concordância. É isso que promove a abertura dimensional, para que as forças espirituais desçam e se manifestem. Uma parte importante e vital da alta magia ou magia cerimonial envolve comunicações com espíritos. Esses espíritos são chamados de fantasmas, anjos, elementais, deuses, demônios, gnomos, fadas, né? E uma profusão de outros nomes, né, que variam de acordo com a cultura ou tradição a que estão ligados. É evidente que uma fada, um elemental, é diferente de um anjo, de um deus, de uma divindade, mas são tudo, genericamente, dentro da alta magia, chamados de espíritos ou seres espirituais. São basicamente uma essência única que invade a mente do operador, do magista, na hora do ritual, e que pode tomar a forma que a mente lhe imponha. Ou seja, os espíritos são condicionados pela cultura e pela experiência subjetiva, né, da pessoa que os canaliza, ou do médium ou do magista. A diferença fundamental entre um ser humano e um espírito é que o ser humano cresce num corpo físico, ele tem um corpo físico, e isso lhe dá certo controle, estabilidade, continuidade. O espírito não tem corpo físico, então ele é mais expansivo, ele não é limitado pelo corpo físico e prontamente não responde às regras do mundo material. O fato de ter um corpo físico faz a diferença entre um ser humano ou um espírito encarnado e um espírito desencarnado ou entidade desencarnada. O corpo físico dá estabilidade, dá um senso de continuidade psicológica, mental e psicológica, coisa que o espírito não tem. O espírito se adapta, ele muda de acordo com o trabalho que está sendo feito, eles são metamorfos, muitos espíritos podem mudar de forma, né, e surgir de aparências distintas. Então essa é a principal diferença. Mas não é sobre a natureza dos espíritos que nós iremos falar aqui agora. Eu gostaria de falar sobre a necessidade ou não de operar, de lidar com espíritos na alta magia. Porque me fizeram essa pergunta. Existe necessidade? É imprescindível trabalhar com espíritos na alta magia? A minha resposta é não. Não é necessário comunicar com espíritos para se fazer magia. Não é necessário você chamar ou convocar espíritos sempre que você realiza alta magia. Na alta magia, todos os objetos litúrgicos, objetos cerimoniais como a daga, bastão, o punhal, o espelho mágico, né? Os talismãs, tudo tem poder, tudo tem hojas, tudo tem vitalidade espiritual, desde que devidamente consagrados. Mas não é só isso, as palavras mágicas ou as palavras bárbaras de invocação e evocação
desde que expressas, né, vibradas numa tonalidade, com certa concentração, tudo isso tem poder. O corpo humano tem poder, tem energia. Nós temos energia dos chakras, né? Nós temos energia vital. Então tudo isso em conjunto pode ser utilizado para gerar poder na magia e realizar um ato mágico, um cerimonial. Contudo, entretanto, todavia, o trabalho com espíritos ou a magia com espíritos tem sido uma parte integrante da tradição da magia ocidental desde tempos imemoriais. Esse trabalho com os espíritos existe há muito tempo. Nós podemos tomar como base os neoplatônicos, os teurgistas. E teurgia a nível operacional nada mais é do que o contato ou a busca do contato com o Todo-Poderoso, Deus, o Uno Indivisível, a Divindade Suprema, o nome que você queira dar isso, Deus Criador, né? Por intermédio das diversas entidades que compõem as diversas hierarquias, né, de evolução espiritual. Então, a teurgia busca esse trabalho de evolução espiritual do mago, do magista, através do contato com Deus Todo-Poderoso, mas não diretamente, porque é algo muito elevado, muito distante do homem comum, né? Ele precisa fazer contato com as diversas entidades ou seres de luz que compõem ou formam a cadeia de seres invisíveis que são mensageiros da divindade toda-poderosa, do Deus Todo-Poderoso. Então a teurgia é basicamente isso, né? Os fundamentos da teurgia, que é o contato com as diversas hierarquias de poder, desde as mais básicas, elementais, até os seres mais evoluídos, como arcanjos, divindades, cosmotratores, faz parte, né, da alta magia ainda hoje. Nunca deixou de ser parte integrante da alta magia ocidental. Então, a teurgia consiste essencialmente no trabalho de invocação e evocação dos deuses, dos anjos, dos elementais, fantasmas, diversas entidades espirituais, né, que compõem o séquito ou os mensageiros do Deus vivo, né? É o trabalho de contato e diálogo para obter gnose, para obter elevação espiritual, iluminação, seja o nome que você queira dar a isso. A teurgia trabalha com aqueles níveis da árvore da vida que se encontram acima de Tiferet, né? Já que Tiferet está relacionado ao nosso eu superior, ao sagrado anjo guardião, que é uma parte fundamental, né, para você estabelecer contato com as hierarquias superiores. Então, é isso. Nós tomamos como base a teurgia, porque a teurgia, ou magia dos deuses, é originalmente egípcia, né? E a teurgia é a base da alta magia ocidental moderna. Então, por isso nós tomamos como base esse exemplo. E o que isso tudo tem a ver com o tema de nossa videoaula de hoje, que é a abertura do templo elemental. A abertura do templo elemental é muito importante, porque para que você possa conseguir com que as correntes espirituais, os seres de luz, as forças cósmicas, desçam ou se manifestem na esfera de Malkuth, que é a esfera do mundo físico em que vivemos, né? Você precisa de criar meios para que isso aconteça. Você precisa criar uma atmosfera favorável para que isso aconteça. Então, para vencer a distância entre Malkuth e os planos superiores, você precisa de um mediador plástico. Nós precisamos criar elos de conexão entre o plano físico, né, ou o plano heterofísico, que nós vivemos, né? O mundo físico não é sólido somente, ele é vibracional também, como os físicos bem sabem, né? Nós precisamos então criar elos de conexão entre o plano físico e o plano espiritual. E esse elo são as forças magnéticas, as forças elementais que o mago cria durante o assentamento do círculo mágico, ou a construção do círculo mágico. A palavra certa também, tecnicamente falando, é edificação do templo mágico. É quando você cria correntes de energias invisíveis, né? Correntes telúricas, correntes elementais, que servem de
esteio e serve para fazer a ponte, a conexão com os planos mais elevados. Sem esses elos de conexão, o espiritual não consegue se manifestar no plano físico, porque, segundo John Fortune, todo o trabalho em alta magia, todo o trabalho em alta magia se dá na criação de elos e conexões com os planos superiores. Se isso é conseguido, o resto do trabalho é realizado na mente, mas todo o esforço está em estabelecer essas conexões, porque o espiritual está mal equipado para operar no denso, no físico. Aquilo que é sutil, aquilo que é espiritual, ele não tem equipamento, vamos dizer assim, suficiente para fazer se manifestar no plano físico, para operar no plano físico. E como já diria Franz Bardon em seu livro, Prática da Magia Evocatória, se um ser espiritual é chamado de um mundo invisível para esse mundo, que é Malkuth, então uma atmosfera deve ser criada no qual o ser vai encontrar concordância, ressonância. A mesma coisa. Então, se for uma entidade muito elevada, ela não vai baixar no plano físico sem ter condições propícias para isso. É como um peixe fora d'água. Você precisa criar condições, uma atmosfera apropriada para que um ser muito elevado se manifeste no plano físico. Mas não é só isso. Mesmo entidades astrais intermediárias, as entidades do plano astral, elas vão encontrar dificuldade para obedecer os seus comandos se você não criar essas conexões invisíveis. Então a ancoragem ou a vinda de uma corrente de energia extraterrestre, e essa palavra diz respeito apenas além do plano físico, forças espirituais, egregóricas, forças cósmicas, na esfera da vida humana, não é uma tarefa muito simples, porque para fazer com que as forças espirituais desçam através dos planos invisíveis, dos planos internos, até sua manifestação no plano físico, nós precisamos conhecer os segredos da passagem de um plano para outro, e criar assentamentos para a ancoragem dessas energias. Sem um lugar onde a energia possa manifestar-se, não podemos aterrar a magia. Então, é basicamente a mesma coisa que John Fortune falou, que a dificuldade real repousa na transição do sutil ao denso, pois o sutil está mal equipado para operar no denso. E como que você cria essa conexão para fazer com que as forças espirituais se manifestem em Malkuth? Deve ter algo no plano físico. Como diria John Fortune, nem que seja simples linhas traçadas num talismã. Porque só a palavra, só a mente não basta. Você precisa de algo também onde essa energia possa se manifestar ou se condensar. Você precisa criar uma atmosfera de imantação magnética. O que significa isso? É você magnetizar o seu templo, o seu círculo mágico, por intermédio de energias naturais, derivadas de fontes naturais, como por exemplo, a chama da vela, o calor do incenso, pedras, cristais. Isso é o magnetismo das coisas naturais. A própria energia humana, a bateria humana, pode ceder energia vital para com que essas forças espirituais se conectem, se manifestem. Mas além disso, você pode criar uma atmosfera magnética invisível, e isso se cria com o auxílio das forças elementais, das forças elementais. Ao criar essa atmosfera magnética elemental, isso também facilita. Então, para criar essa atmosfera magnética invisível, você tem que saber abrir corretamente o templo. É a abertura do templo elemental, juntamente com as invocações, com as consagrações, com gestos, com palavras, com símbolos, utilizando o poder da fala, do gesto e do símbolo, que são muito importantes na magia. Então, para promover o aterramento das forças espirituais, das forças astrais, você precisa utilizar-se de fórmulas mágicas, mantras ou sons específicos, gestos, imagens específicas, perfumes, essências, cores, tudo isso dentro da lei de correspondência, da lei hermética das correspondências, para que a força cósmica invocada ou evocada encontre um ambiente de ressonância, de concordância.
Então esse ambiente criado pelo magista, utilizando fórmulas mágicas, cores específicas, incensos, aromas, né? Símbolos, tudo isso, palavras mágicas, tudo isso sendo utilizado dentro da lei de correspondências, vai abrir um portal para atrair uma força cósmica ou planetária específica, ou uma entidade espiritual, ou uma força gregórica, que vai encontrar um ambiente de concordância. É isso que promove a abertura, né? A abertura dimensional, para que as forças espirituais desçam e se manifestem. Então essa atmosfera de imantação magnética criada pela abertura do templo elemental é muito importante. Cada planeta, cada entidade espiritual, cada força espiritual invocada, né, tem uma lei, tem uma ressonância com certos objetos, certos mantras, certas cores, certas formas de desenhar um talismã. Isso tudo, né, abre um portal entre os planos para atrair uma corrente astral específica, ou uma corrente espiritual específica. Então Eliphas Levi inclusive dizia que para criar essa atmosfera de imantação magnética, para criar essa cadeia mágica de energia, para que as forças espirituais desçam ou se manifestem, ele dizia que precisava de 3 coisas: o poder do signo, o poder da fala e o poder do gesto. São as 3 coisas, os 3 principais ingredientes para se criar uma cadeia mágica ou uma atmosfera magnética para que as forças espirituais se manifestem. Eliphas Levi dizia exatamente assim: pode estabelecer a cadeia de 3 modos: pelos signos, pela palavra e pelo gesto. Dentro do sistema de alta magia do Lótus Negro, o gesto, o símbolo e a palavra de Eliphas Levi traduz os 3 reforços secretos que são utilizados no ritual. O gesto é o corpo, tá? A palavra é a fala e o símbolo é a mente. Então esses são os 3 reforços secretos: o gesto, o símbolo e a palavra. O gesto é o corpo, a palavra é a fala, tá? E o símbolo é a mente. São os 3 fundamentos da alta magia para você produzir alguma manifestação, direcionar alguma energia, manifestar algo. O corpo, a fala e a mente são os 3 aspectos de um ser humano, né? São os 3 aspectos que ele utiliza para expressar uma intenção, uma vontade, né? Para realizar algo, manifestar algum desejo. Por exemplo, nós temos aqui um espelho. Vamos sugerir que isso aqui é um espelho mágico. Não é, tá? Meu espelho mágico é outro, mas poderia ser. Eu poderia estar utilizando isso aqui como espelho mágico. Mas para tornar isso aqui um espelho mágico, eu preciso de uma série de rituais, consagrações. Eu precisaria utilizar o meu corpo, né? Os gestos. Eu precisaria utilizar a fala, mantralizar, verbalizar algo. Eu poderia utilizar a minha mente, projetando símbolos, imagens, invocando. Então, eu quero utilizar esse espelho para obter visões astrais, desenvolver minha clarividência, evocar algum espírito ou prescrutar, adentrar nos planos internos, nos planos invisíveis. Então, eu sendo um magista, basta eu chegar para o espelho: espelho, me dê uma visão. Espelho, traga para mim um espírito. Basta fazer isso? Só se você não entender nada de magia, né? Isso aqui é um objeto. Você tem que torná-lo vivo. Uma vez que ele esteja consagrado, uma vez supondo que esse espelho já esteja consagrado, você precisa ativá-lo, você precisa despertá-lo, né, para o trabalho que você vai realizar. Então você pode utilizar nesse momento os 3 reforços secretos. Você usa o poder do corpo para realizar mudras, direcionando a energia para o espelho, para se concentrar, para desenhar um símbolo sobre o espelho, imantando, despertando, abrindo um portal. Você pode usar o poder da fala, mantralizando algo para despertar ou evocar o poder que você quer trabalhar. Yehovah Shaddai El Hai.
Você pode utilizar o poder da mente, projetando símbolos sobre o espelho, invocando uma divindade para se manifestar através do espelho, utilizando esses três aspectos ao mesmo tempo. O corpo, através dos gestos, de mudras, de símbolos, né? A mente, projetando imagens ou outros símbolos, né? E a fala, orando, fazendo uma oração, mantralizando, ditando um decreto, lendo um salmo da Bíblia, seja o que for. Você usa então os poderes do corpo, da fala e da mente para ativar e despertar o seu espelho e trabalhar com ele. E isso com todos os instrumentos da alta magia. Todos os instrumentos ritualísticos e objetos, inclusive o círculo mágico, pode ser despertado de forma similar. Então, parafraseando novamente Eliphas Levi, você pode estabelecer uma cadeia mágica, ou atrair uma corrente egregórica, uma corrente mágica, através de três modos. Pelos signos, que são os símbolos, ok? E você pode simbolizar também através da mente, emitindo símbolos e imagens com auxílio da mente, pela palavra, ou pelo decreto, pelo mantra, e pelo contato ou pelo gesto. Um novo exemplo seria: já estou em contato, ó. Já estou em contato, porque eu estou segurando o objeto. Toquei. Eu podia levar esse talismã também no meu coração ou na minha testa. Então estou estabelecendo um vínculo pelo contato, né? Eu posso desenhar um gesto também no ar, representando o sigilo, que aqui é o sigilo do arcanjo do sol, Micael. Eu posso desenhar esse sigilo no ar, né? Eu posso desenhar um hexagrama do sol no ar, né? Ou um septagrama do sol no ar, com as 7 pontas, invocando a força solar. Eu posso colocar esse talismã sobre a minha taça mágica, elevando no ar, entendeu? Invocando, e quando eu invoco, eu já faço uso da palavra, né? E então são esses três modos: pelo gesto, pelo contato, pelo símbolo e pela palavra. Entrelaçando esses três modos, eu estou estabelecendo uma corrente de força. Eu estou criando liames astrais, heteroastrais, para canalizar a força que eu quero atrair. Então são as três doutrinas secretas da magia da Ordem do Lótus Negro. O corpo, que é o gesto, que é o toque, que é o contato, né? A mente, que é o símbolo, que é a projeção das imagens, que é a visualização. E a palavra, que são os mantras, que são os decretos, que são as invocações, utilizando esses três aspectos do ser humano ao mesmo tempo. Então, esses são os três princípios fundamentais do cerimonial mágico: o gesto ou movimento ritual, que é o mudra, né? E os toques e tudo; os sigilos ou figuras simbólicas, que são os yantras; e os sons ou as palavras de poder cabalístico são os mantras. Então, mudras, yantras e mantras, os três aspectos secretos da magia. Então, por exemplo, o yantra seria o próprio talismã, seria os símbolos, né? Que é a própria mente também concentrando nos símbolos, que a mente tem que concentrar, tem que visualizar. O gesto, que é tocar no talismã, colocar na taça, elevar na altura da fronte. E as invocações cabalísticas, que são o uso da palavra, né? Poderia também ser uma invocação angélica e tudo mais.